A paz do Senhor a todos. Este é o canal Semeando a Palavra. Vamos a mais uma mensagem da Palavra do Senhor. Só que eu quero pedir, antes de mais nada, que você não se esqueça de deixar o seu like, não se esqueça de compartilhar este vídeo com suas redes sociais, com os seus contatos. Se inscreva no canal caso você não for inscrito ainda. E não esqueça também de deixar o seu comentário. É muito importante que você faça isso para que o nosso canal comece a se tornar mais relevante dentro da plataforma do YouTube e com isso a palavra de Deus poder ser semeada com muito mais, para muito mais pessoas, tá bom? Então eu conto com a tua ajuda nesse sentido. Nós vamos agora a uma pequena vinheta, logo em seguida estaremos dando início a mais uma mensagem. Aguarde aí só um minutinho. Muito obrigado por você ter me esperado até aqui. Se você tiver de posse da sua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus capítulo 4, nós vamos ler a partir do verso 1, que diz assim: Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: Se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa, e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: Se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Amém? Queridos, esta é uma mensagem que eu já tive fazendo em outros vídeos, mas eu quero reforçar aquilo que nós lemos aqui. Essa mensagem eu quero trazer alguma coisa sobre o que nós podemos aprender com essa passagem de Jesus, com essas tentações que Jesus sofreu. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas, ele não descansa. Ele quer tirar você, ele quer tirar a mim e a todos nós dos caminhos do Senhor. O diabo não está preocupado com quem está lá fora. Ele não está preocupado com quem está usando droga, com quem está se prostituindo, com quem está na bebedice, com quem está no crime. Ele não tem preocupação com isso. Por quê? Porque na concepção dele, essas pessoas já lhe pertencem. Então ele está preocupado comigo e com você, que estamos caminhando no caminho do Senhor. Pertencemos a uma igreja, fazemos parte de uma célula, temos uma família abençoada, temos filhos que são criados segundo a palavra de Deus. Então é com esse que o inimigo está preocupado. Então ele vai vir em cima de você, ele vai vir em cima de mim, tentando tirar a nossa paz, tentando tirar a nossa direção, tirar o nosso foco. Então é importante que a gente ouça essa mensagem e faça uma reflexão sobre como nós temos vivido nesses últimos tempos. Porque às vezes são coisas tão pequenas que acontecem na nossa vida que nós não damos a mínima importância. Às vezes acontecem coisas conosco que a gente não olha com os olhos espirituais, nós olhamos apenas com os olhos carnais e achamos que aquilo não passa de uma bobagem, aquilo não vai trazer nenhuma consequência. Mas nós precisamos estar atentos, porque o inimigo, ele não dorme, como eu falei, ele não está preocupado com quem está lá fora, ele não está preocupado com quem está vivendo na esbórnia, com quem está vivendo na bebedice, com quem está vivendo nas drogas. Ele está preocupado comigo e com você, que estamos aqui na casa de Deus, que estamos fazendo a obra do Senhor, criando os nossos filhos de uma forma diferente. Então, nós vamos fazer um estudo rápido dessa palavra e vamos ver o que nós aprendemos com essa passagem que Satanás tenta Jesus e tenta fazê-lo sair da vida que ele estava daquele momento, tentando fazer com que ele pecasse, tentando fazer com que ele realmente transgredisse a lei, e assim com isso ele transgrediria aquilo que ele veio fazer também. Ele perderia
aquele direito, perderia aquela essência. Então, Satanás ele tentou de todo jeito, mas nós vimos que ele não conseguiu. E nós vamos trazer para nós aqui como sendo um ensinamento para as nossas vidas. Primeiro, eu quero ler o verso 1 que diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus foi conduzido pelo Espírito. Jesus foi naquele momento passar por uma certa provação. Então eu quero trazer para nós como igreja, como servos, que tudo que acontecer na minha e na sua vida não é alheio à vontade de Deus, é com a permissão dele. Se o Senhor permitiu que alguma coisa acontecesse com você, com certeza tem algum ensinamento por trás daquilo. Tem algum ensinamento que você precisa tirar daquela situação que você está vivendo naquele momento. Às vezes acontece, nós estamos vivendo um momento às vezes um pouco difícil e a gente faz aquela lamentação, como quem diz: poxa, por que isso na minha vida? Então a gente precisa, de alguma forma, a gente precisa ter a consciência de que o Senhor está no controle de todas as coisas, e se alguma coisa Ele está permitindo na minha e na sua vida, nós temos que fazer uma pergunta, e essa pergunta não é o porquê, mas sim para quê, porque algo Ele quer nos ensinar. E aqui nós vemos que, por exemplo, o Espírito levou Jesus ao deserto, onde Ele passou 40 dias e 40 noites em jejum total, bebendo apenas água, e no final Satanás veio para tentar fazer com que ele se desviasse da sua missão. Assim ele faz comigo e ele faz com você. Uma coisa que nós podemos ver aqui, que após os 40 dias, como a Bíblia diz, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, disse. Então a gente vê, por exemplo, que após 40 dias e 40 noites de jejum e oração, foi que Satanás chegou em Jesus para tentá-lo. Uma coisa que a gente aprende aqui: o inimigo das nossas almas, ele não vai nos tentar no momento em que nós estamos fortalecidos. Ele vai esperar um momento da minha e da sua fraqueza para que ele possa chegar perto da gente. Então, quando você está ali cheio do Espírito Santo, você está ali participando de uma célula, você está ali pregando na igreja, cantando, dançando, você está louvando, adorando a Deus, um dizimista fiel. Nesse momento, Satanás não vai vir em cima de você não. Ele pode até tentar usar um daqueles seus para tentar desvirtuar você, mas ele sabe que você está fortalecido. Ele sabe que você está empenhado em seguir em frente, fazer a vontade do Senhor. Então dificilmente ele vai chegar em você num momento desse. Ele vai esperar um momento que alguma coisa acontece, para que ele possa chegar em você e tentar desvirtuar você. Às vezes você está vivendo um momento muito bom dentro da sua família, dentro da sua vida espiritual. De repente uma pessoa cai enferma. Ninguém está livre de acontecer isso. É um momento que ele entende e falou: opa, agora chegou a hora. De repente, você mesmo, pode acontecer com você, como aconteceu comigo, perdeu o emprego. Aí você tem uma vida que você está com as tuas contas tudo em dia, você tem o teu padrão de vida ali bem conservado por causa do teu salário. De repente vem uma crise que ninguém está livre, não é a crise, não é nossa, a crise é no país. Aparece uma crise, o patrão é obrigado a fazer um corte e acaba você sendo um dos cortados. Aí ele vai encontrar uma forma ali de te afrontar. Então, não deixe que essas coisas aconteçam, porque quando nós estamos bem, ele não vai chegar a não ser que ele encontre uma brecha. E sempre sabendo que é com a permissão de Deus. Satanás, ele é um cachorro amarrado na corda que tem um tamanho, e ele só vai em cima daqueles que a corda, até onde a corda permite. Não vai chegar ali, por exemplo, e escolher a hora que ele quer fazer e como ele quer fazer. Não, ele não tem esse direito, porque o nosso Deus não permite. O nosso Deus, ele controla, ele tem o poder de controlar tudo, ele tem tudo em suas mãos. Então nós precisamos ter esse cuidado. E aí nós vemos, por exemplo, que o inimigo, depois dele vir tentar Jesus, ele esperou chegar o tempo certo, porque ele é covarde. Ele não vai vir tentar você, como eu falei, no momento que você está bem. Ele vai vir no momento que você está passando por alguma dificuldade, e as dificuldades vão acontecer consequentemente na nossa vida. A nossa vida não é feita só de coisas boas, de coisas maravilhosas, é feita também de momentos difíceis, é feita também de momentos tristes, é feito também de momentos de adversidades. Só que nós precisamos ter a certeza do Deus que nós servimos. Aí o que acontece? O inimigo, ele só vai vir em cima de você nesse momento.
Quando ele percebeu que Jesus, depois de 40 dias, estava fraco por causa do alimento, ele não havia comido durante 40 dias, somente a água ele tinha bebido. Naturalmente, isso aí a Bíblia não fala, mas nós acreditamos que é isso, porque o ser humano sem água ele não conseguiria resistir, e ali o nosso Jesus estava como 100% homem. Aí ele vem tentar a Jesus naquilo que ele sabia que era a necessidade dele naquele momento. Ele veio e falou para ele: você não é filho de Deus? Então pede que essas pedras se transformem em pães. Ou seja, ele sabia que Jesus estava com fome, e ele queria, naquele momento, usar aquela fome para fazer com que Jesus pecasse. Então, o que eu aprendo com isso? Eu tenho que tomar cuidado. Nos meus momentos de dificuldade, são os momentos que o inimigo vai tentar me tirar dos caminhos que eu estou vivendo. Vai ser o momento em que o inimigo vai tentar me desvirtuar. Então eu tenho que tomar cuidado, e nesses momentos eu preciso estar muito bem, sabe, muito bem ali alicerçado na palavra de Deus, para saber discernir sobre o momento que eu estou vivendo e o porquê que algumas coisas estão acontecendo. Aquilo que eu falei, nós precisamos fazer a pergunta do para quê e não o porquê. Só que o inimigo das nossas almas, ele vai vir em cima de mim e de você quando ele percebeu uma fraqueza. Então, no caso de Jesus, ele percebeu a fome. Ele sabia que Jesus estava com fome, porque havia passado 40 dias de jejum e oração. E eu e você, muitas vezes, o que nós temos que pode ser uma fraqueza na nossa vida que o inimigo pode usar contra nós? Tem muitas coisas. Tem muitas coisas. Muitas vezes até uma coisa pode ser uma coisa boba, pode ser alguma coisa que você deseja conseguir e está difícil. Ele aparece com um dos seus militantes para tentar te facilitar aquilo. E aí, se você deixar, você vai cair no laço. Então, cuidado. Cuidado com as ofertas que o inimigo nos faz usando pessoas. Cuidado com as ofertas, os banquetes que ele vai colocar na nossa mesa. Aqui ele tentou fazer com que Jesus transformasse pedras em pães. Agora a minha pergunta para nós é o seguinte: vamos supor que Jesus transformasse pedras em pães. Ele comeria, mataria a fome dele naquele momento. E depois? A fome não voltaria mais? O único pão que eu sei que se eu comer, a única água que eu sei que se eu beber, o pão não me dará mais fome e a água não me dará mais sede, é o próprio Jesus. Todas as demais coisas, eu sinto necessidade na hora do almoço de sentar à mesa e comer um prato com arroz, feijão, uma mistura, uma salada. Legal, ótimo, eu preciso daquilo para me continuar sobrevivendo. Porém, quando chegar no final da tarde, eu vou ver que eu vou precisar de uma outra coisa para suprir a necessidade física a minha necessidade física. Então, não se trata disso. Então, o inimigo tentou naquele momento fazer com que Jesus fizesse algo sobrenatural, que era transformar pedras em pães, e ele comendo aquilo ali, ele mataria a fome dele naquele momento. Porém, ele estaria transgredindo a sua missão. E às vezes, o inimigo nos traz uma situação para que nós possamos pecar, e aí nós perdemos a nossa condição. Então, fica atento com isso. Não deixe que essas coisas venham atormentar a sua vida. Não venha permitir que o inimigo venha te dar algo que você vai precisar naquele momento e depois, passando o tempo, você vai precisar de novo. Não deixe que isso aconteça. Uma outra situação que a gente vê que ele faz, que é uma situação muito importante, como Jesus combateu tudo isso? Jesus combateu dizendo para ele que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ou seja, aquilo que Satanás veio sobre Jesus para tentar seduzi-lo, ele usou a palavra de Deus para contrariar o inimigo, para mostrar para o inimigo que aquilo ali não estava correto. E ele fez isso nas 3 situações que apareceram. E eu e você precisamos ser assim. Nós precisamos entender que isso é necessário. Eu preciso ter a palavra de Deus firmada no meu coração para saber combater aquilo que o inimigo tenta colocar na minha vida, tenta me fazer pecar, tenta me fazer andar em caminhos tortuosos. Tudo isso é necessário. Então, uma coisa que eu sempre falo, que eu prego nos cultos, eu prego para os irmãos na célula, eu prego para as pessoas quando eu converso: não se esqueça de Oséias 4:6. O meu povo padece por falta de conhecimento. Então, não deixe de estar alicerçado na palavra de Deus, de ler a Bíblia, de buscar na Bíblia aquilo que você precisa. A palavra de Deus, ela tem soluções para todos os nossos problemas. Então, fixe nisso, se prenda nisso aí. Nós vemos uma outra situação. Primeiro, Satanás, ele tentou trazer para Jesus uma coisa que seria momentânea,
E é muitas vezes o que ele vai tentar trazer para mim e para você, uma coisa momentânea. Depois, ele vai, ele transportou Jesus para a cidade santa. E ele o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. O que ele estava tentando fazer com Jesus aqui? Estava tentando fazer com que Jesus se rebelasse contra Deus e que nascesse no seu coração uma soberba para ele pensar: não, realmente eu sou filho de Deus, eu tenho o poder de fazer isso. É o que ele tenta fazer muitas vezes comigo e com você. Ah, tu não é crente? Então vai lá, pede para o teu Deus, mostra quem você é, mostra quem teu Deus é, mostra para mim. É o que ele tenta fazer muitas vezes na nossa vida. Muitas vezes você chega para uma pessoa e diz de algo que você está esperando em Deus, e Satanás usa uma pessoa para te dizer para você: meu irmão, esquece isso aí não vai acontecer não. Aí quando você insiste na tua fé, a pessoa fala: então vai, prova para mim que isso vai acontecer. Duvido, não dou 3 dias, não dou 5 dias para você desistir de tudo isso, para que isso não aconteça. Então o inimigo tenta usar pessoas contra mim, contra você, para fazer com que a gente realmente nós venhamos a perder a esperança. Mas a nossa esperança, ela nasceu, cresceu, caminhou nessa terra durante 3 anos e meio, morreu na cruz do Calvário, mas ressuscitou ao 3º dia. Então, nós não temos que nos preocupar com o que Satanás tenta falar, com o que ele tenta nos mostrar. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é poderoso. E aí nós vemos então que ele vai e faz a pessoa desafiar a Deus. O que ele estava tentando fazer com Jesus aqui é que Jesus desafiasse a Deus por causa da sua filiação. Às vezes nós tentamos fazer isso de forma sutis, sabe? Nós tentamos fazer isso muitas vezes tentando investir numa situação que nós sabemos que talvez não dê certo, mas nós tentamos provar que porque nós somos crentes nós podemos. E isso não pode acontecer na minha vida e na sua. Nós temos que crer no Senhor e esperar nele, não querer tomar uma decisão de fazer as coisas por nossa vontade. E quem sabe, de repente ali na frente o negócio não dá certo e você vai acabar se prejudicando muito mais. Então pense nisso, lembre-se, não deixe que o inimigo das nossas almas venha tentar você. Ele vai querer fazer isso, mas você é a pessoa que tem poder sobre a sua vida. Abaixo de Deus, nós somos donos, somos soberanos de nós mesmos. Então, nós não podemos fazer aquilo que aparece, de repente você não sabe de onde veio, e de repente aquilo ali pode ser apenas uma afronta. Depois nós vemos no 3º tópico, que ele diz assim: novamente transportou o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse: tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Ou seja, o inimigo mostrou alguma coisa que não é dele. Quando ele tenta oferecer alguma coisa para você, ele oferece alguma coisa que não lhe pertence, é apenas para te seduzir. Ele não é dono do mundo. Hoje a palavra de Deus diz que no mundo jaz o maligno, ou seja, ele está sob um domínio temporário desse mundo, por causa das escolhas dos homens, mas ele não é dono de nada. Como é que ele pode dar alguma coisa que não lhe pertence? Como é que eu posso entregar, dar alguma coisa para você e dizer para você que aquilo é seu, se eu não sou dono daquilo? Eu só posso dar aquilo que eu tenho. O inimigo, ele não tem a terra na sua mão. Ele tem sim o poder de domínio durante um curto espaço de tempo que nós estamos vivendo hoje isso. Hoje nós vemos, por exemplo, que o inimigo das nossas almas tem acabado com muitas coisas, tem influenciado muitas coisas ruins nessa terra. Só que isso não vai permanecer sempre assim. Vai chegar um momento que o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja, e aí o inimigo vai ser aprisionado. Então, ele por enquanto ele está solto, entre aspas, com o controle de Deus, porque não é tudo que ele pode fazer, ele só vai até onde Deus permite. Então pense nisso aí, antes de você tomar qualquer decisão que não seja uma decisão correta para a sua vida. Primeiro, não esqueça que tudo aquilo que nós vivemos, mesmo que sejam coisas que não são tão boas, é com a permissão de Deus. O inimigo das nossas almas, ele não tem poder sobre as nossas vidas. A influência dele só vai sobre nós por causa das nossas escolhas, por causa da nossa permissão e porque Deus permite que aquilo aconteça. Mas não vai ser assim sempre. A outra coisa é, não aceite nada dele, porque o que ele está tentando fazer com você, tentando fazer você se rebelar.
E quando ele tentar fazer com que você se prostre diante dele, te prometendo coisas mirabolantes, ele não é dono de nada. Ele não tem poder de te dar nada que não seja aquele que ele já é. A mentira, sabe? Que ele é o pai da mentira. Ele é a única coisa que ele pode fazer, isso, é mentir para você. Ele pode tentar te seduzir com as coisas que ele não tem poder sobre aquilo, mas ele vai tentar. Então pense nisso. Lembre-se, esta passagem de Jesus, ela nos traz uns ensinamentos muito bons. Esses ensinamentos são verdadeiros, são ensinamentos que nós precisamos trazer no nosso dia a dia. Faça isso e com certeza você vai ter uma vida totalmente diferente. E o último verso que eu não li inicialmente, que ele fala assim: então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. O que a Bíblia nos diz aqui? Que se você resistir a todas as tentações, se você resistir aos banquetes, se você resistir às afrontas, Deus não vai te deixar faltar nada. Tudo o que você precisa será suprido pelo Senhor. Então lembre-se disso. Não deixe que as coisas ruins desta terra, não deixe que momentos ruins dessa terra tire você do caminho que você está. Amém? Eu quero orar com você nesse momento e depois fazemos as últimas considerações. Feche seus olhos. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero te louvar e agradecer por mais esta oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui, reunido com este povo em online, para que em nome de Jesus nós possamos ministrar a palavra que o Senhor colocou em meu coração. Que o Senhor use esta palavra na vida dos meus irmãos, nas nossas famílias, que o poder do Senhor seja derramado em todo o tempo em nós, que tudo na nossa vida seja para a glória do Teu nome. Ministra o nosso coração, Senhor, aquilo que o Senhor ministrou ao coração de Jesus quando ele estava naquele tempo de tentação. Que nós possamos resistir a cada uma das afrontas, que tudo na nossa vida seja para glorificar o Teu nome. Te louvo e te glorifico no nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe sua vida, meu irmão. Obrigado por você estar aqui até agora. Não esquece, deixe seu like, comente, se inscreva, transfira esse vídeo para os seus contatos e até o próximo vídeo, se Deus abençoar. Que assim seja.